Você está sendo gravado, então vamos lá, ó. Já estou com o projeto aberto, na verdade eu nem me preocupei muito com o nome do projeto, deixei aqui um Project 1. Vou iniciar o navegador. Já estou com o Apache startado. Então, localhost barra projetos Teams, aqui ele já até abriu aqui, ó. 2 vence, PW2, já vou chegar lá onde eu quero. Ah, desculpa, não é esse aqui que eu quero. Ele está aqui nessa nova pasta. Então, veja só, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um pequeno formulário, muito parecido com o que nós fizemos em Java. Colocar o nome do arquivo, C2 pontos, então tudo aquilo que eu falei para vocês sobre nome de arquivo está valendo. C2 pontos barra invertida alunos.txt. Observe que o nome do arquivo que nós estamos aqui não foi apresentado na URL, portanto, eu chamei esse primeiro arquivo de index, e ao apresentar conteúdo, todos os arquivos, todos os alunos que estão, os nomes que estão lá no arquivo txt. Tá? Nenhuma novidade, foi exatamente isso que a gente fez quinta e sexta-feira com Java, só que utilizando o console. E eu falei que depois nós vamos usar o JFrame, né? Nessa semana nós vamos usar o JFrame. Olha que tranquilo que é isso daqui. Eu quero que vocês preparem, porque depois a gente vai trabalhar. Ó, então, o meu index, ele muito tranquilo, um form, cujo nome nele foi form leira. Deixa eu pegar o zoom, que aí eu vou anotando. Um form cujo propriedade name eu chamei de form ler arquivo txt. Ele está enviando os dados pelo método get. Opa, deixa eu colocar assim, senão eu perco tudo. Pelo método get, ele vai enviar os dados para um arquivo chamado ler arquivo texto.txt. Esse form ele é formado apenas por dois elementos de entrada, dois inputs. Um input do tipo text, que eu chamei de campo arquivo, que dei o nome de campo arquivo, que ele tem 50 pixels de largura e o tamanho máximo do texto a ser digitado é de 100 caracteres. Coloquei isso daqui assim só para... Vamos colocar aqui um placeholder também. Arquivo texto. Vou colocar assim. O arquivo txt. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fechei o navegador. A gente abre de novo, não tem problema. Então ele está em localhost barra projetos teams barra pw2. Está aqui em nova pasta. Placeholder, por que ele não apareceu lá no meu? Alguma coisa eu fiz que ele não apareceu aqui, mas não tem importância. Ele daqui é só perfumaria. Então, input do tipo submit, o name é botão apresentar, o value é apresentar conteúdo. Lá no formulário, tá lá, ó, apresentar conteúdo. Quando eu clico em apresentar conteúdo, então nós vamos ser remetidos para o arquivo chamado ler arquivo txt.php, que está aqui embaixo, já está pronto, ler arquivo txt.php. Esse conteúdo que eu peguei aqui é só isso, ó. Olha como é que é bem tranquilo em relação ao que a gente fez com Java. Java a gente tem as classes, tem aquela coisa toda, tudo. Acho que nós vimos 3 ou 4 classes novas para a gente executar aquilo. Tá certo que aqui eu não estou pegando, não estou fazendo nenhum teste, poderia depois colocar um try aqui, semelhante ao que a gente fez. Mas olha que simples que é. Esse daqui é o link, onde eu coletei o material. Praticamente não tem diferença nenhuma aqui. Uma variável chamada arquivo recebe o que foi passado pelo campo arquivo, pelo parâmetro campo arquivo por meio do get.
Aí aqui começam algumas coisinhas novas. Existe uma função. Então, nesse material aqui, que eu vou passar, que vocês vão ter acesso, esse material bem simplesinho, bem tranquilo, muito bom. Ele traz, Maurício, o programador, ele traz o código, praticamente todo o código que eu trouxe para vocês. Então, ele explica aqui, ó, o que a função fopen faz. Fopen já é uma função nativa Delphi. Então, desculpe, já é uma função nativa PHP. Então, a gente pode utilizar. Então, o que fopen faz? Abre o arquivo indicado. Então, lá no nosso código, eu dou um fopen. Na variável arquivo está o nome do arquivo, que recebeu o parâmetro passado pelo método get, que nasceu lá do input do tipo text chamado campo arquivo. Aí, esse arquivo, e aqui tem um parâmetro R. Então, fopen, file open, qual que é o file, o arquivo que eu quero abrir? É o que está, cujo nome está armazenado aqui na variável arquivo. E o que é esse segundo parâmetro R? Então, aqui embaixo ele tem, ó, R, somente para leitura, nós não vamos alterar o conteúdo. R+, quando vai ser para leitura e para escrita. Ou seja, imagine que eu digitei alguma coisa e quero salvar isso em um arquivo TXT. Então vai ter que ser R+. W, somente para escrita. W+, somente para escrita. E aí vai ter uma diferença entre um e outro, né? Vamos ver isso mais para frente. Depois tem um A, somente para escrita, A+, somente leitura e escrita, X, cria o arquivo somente para escrita e coloca. Então, o que vocês estão vendo é que depois ele coloca o ponteiro. O ponteiro é o posicionamento no começo, no meio, no fim. Tá? Vamos deixar isso mais para frente, porque o que a gente quer a gente quer começar a se preparar para trabalhar com banco de dados, que vai ser a segunda parte, não banco de dados, mas uma atividade mais assim, mais voltada para o nosso objetivo maior. Então a gente vai usar o parâmetro R, que abre o arquivo somente para leitura. Bom, aí o nosso arquivo, como nós vimos, ele é formado por uma série de linhas e de alguma maneira a gente tem que percorrer essas linhas. Como é que faz? Para cada linha tem que ser feita a apresentação. Então, a gente vai apresentar por meio de um eco. Agora, como é que nós vamos percorrer o arquivo do começo ao fim? Sempre aquela ideia, uma repetição de instruções. Se é uma repetição de instruções, é um loop, é uma estrutura de repetição. E nesse caso foi utilizada a estrutura de repetição while. Então, nós já temos aqui a função fopen, o que ela faz? File open, abrir o arquivo, e aqui tem uma função feof. Esse EOF significa end of file. Então, o nome da função, parece que o nome da função é feof, mas não é feof, é file end of file. Então, é uma função do PHP que verifica se chegou no fim do arquivo. Ela vai retornar a função file end of file, ela vai retornar true ou false. Quando? Então, se for end of file, se for final de arquivo, ela retorna true. Agora nós vamos fazer o teste, observe o teste, ó. Se não for final do arquivo, de qual arquivo? Daquele que foi aberto pelo fopen. Ele fica dentro do loop. Então, enquanto não for final de arquivo, ele fica dentro do loop. Bom, a variável linha recebe fgets. O que a função fgets vai fazer? Filegets. Ela captura uma linha do arquivo TXT com, no máximo, 1024 caracteres. Então, imagina aqui, ó, que nesse momento, deixa eu ver se aqui, dá uma olhadinha aqui no cantinho, ó.
Ó, nesse momento aqui, ó, eu estou na linha 20, na coluna 125. Então, à medida que eu for movimentando o meu cursor, eu vou clicar aqui, ó. Então, nós estamos na 52, 53, 54. Se vocês observarem, à medida que eu vou com o teclado movimentando o cursor na linha, o indicador de linhas aqui no editor de textos do NetBeans, ele vai indicando aqui em que coluna nós estamos, quantos caracteres tem nessa coluna. Então, nesse momento, nós estamos no 49. O que que essa função fget faz? Ela vai pegar uma linha, eu vou sim representar aqui, ela vai pegar o conteúdo de uma linha que tem no máximo 1024. Dá e sobra para poder pegar o conteúdo de uma linha, porque nós temos ali os nomes dos alunos. Então, a variável linha recebe o fgets. Fgets, file gets. Ele pega uma linha. E aí eu ecoo a linha. Quando ele pega a linha, ele já fica preparada para pegar a próxima. E aí roda o loop. Quando ele se preparou para pegar a próxima, é o fim de arquivo? Se for, cai fora. E dá o comando fclose. Então aqui nós temos, ó, fopen, faof, fgets e fclose. E todas elas estão descritas aqui no material que eu passei para vocês. Olha lá, fopen, que eu vou passar para vocês. faof, fgets e fclose. Então, as 4 funções para manipulação, pelo menos utilizadas nesse código, para manipularmos arquivos, elas estão abertas. Com o final desse código, o que que a gente vai ter? Aquilo que eu mostrei para vocês. Se eu informar aqui um arquivo existente, ele apresenta, poderia ter colocado um link aqui para voltar, né? Vamos colocar? Né? Depois do PHP, um A, href é igual index ponto. No meu caso aqui, o meu index é um HTML, recomeçar, dá um clique aqui no salvar, vou atualizar, colocou aqui o recomeçar, voltei para lá. Nesse exemplo aqui, se eu colocar o nome de um arquivo inexistente, por exemplo, c:/invertida aluno.txt, como eu não coloquei um try-catch, que foi a pergunta do Ricardo na sexta-feira, se eu não me engano, quando a gente utilizar o try-catch, ele vai dar uma mensagem de erro, porque eu não fiz a interceptação da exceção. Então, nós vamos passo a passo, depois eu preparo um com a interceptação, para a gente fazer. Ele já deu de cara aqui, ó. Deu um erro no fopen. Ele está tentando abrir um arquivo chamado aluno.txt na raiz da unidade C. Isso daqui não existe. Bom, então a ideia é a seguinte. Bem simplesinho para a gente começar. Nós vamos dividir a aula de hoje provavelmente em 2, talvez 3 etapas. Então, nem vou passar o código. Vocês vão criar um formulário que deve, por meio de um input do tipo text, obter o nome do arquivo, enviar esse arquivo para um arquivo de processamento, que eu chamei de ler arquivo texto, poderia ser ler e apresentar, o nome aqui é sugestivo, e vou passar esse pacote de código para vocês lá no WhatsApp. Eu vou dar um tempinho, porque isso é bem tranquilo, é só isso daqui. Rodou, a gente vai caminhar um pouquinho, tá? Então, eu já vou capturar, vou parar de compartilhar a tela, vou parar a gravação, vou parar de compartilhar a tela. Antes de mais nada, né? Tem alguma dúvida? Captaram a ideia do que a gente vai fazer? Bem tranquilo? Alguma mão levantada? Não? Então tá jóia. Vou passar para vocês, vou dar um tempinho, vocês vão fazer e a gente vai caminhar para a próxima etapa, quando nós vamos começar a discutir sobre como preencher formulários dinamicamente. Vocês já vão entender, a gente já vai conversar sobre isso. Tá? Então, gravação sendo parada,